Bem-vindos a mais uma imersão analítica. Nossa investigação de hoje entra direto no olho do furacão do direito constitucional contemporâneo. E é um furacão mesmo. Estou muito animado para essa discussão de hoje. Eu também estou super empolgada. Para quem já acompanha os debates públicos e as decisões das grandes cortes, é meio que ponto pacífico que a ideia de direitos absolutos é tipo uma ficção. Totalmente. Aquele velho discurso de que qualquer pessoa tem o direito irrestrito de falar ou fazer o que bem entende, já não encontra eco na realidade jurídica de nenhuma democracia moderna. É verdade. O atrito é inevitável porque os nossos direitos não habitam um vácuo. Exatamente. E o verdadeiro caos, e o que vamos desbravar aqui, é o método. Nossa missão hoje é dissecar os modelos mentais, as engrenagens e as ferramentas analíticas que as Supremas Cortes utilizam, Especialmente para desarmar aquela bomba relógio que se forma quando dois direitos fundamentais colidem de frente, né? Isso. E não estamos falando de um direito contra um crime. Estamos falando de um direito legítimo esmagando outro direito igualmente legítimo. A convivência em uma sociedade plural e altamente complexa exige que a liberdade de um indivíduo esbarre frequentemente de forma bem violenta na liberdade de outro. Ou nas necessidades da coletividade. Exato. Compreender como os tribunais traçam essas linhas divisórias não é mero preciosismo acadêmico. É a chave para decodificar como as regras do poder funcionam na prática. E quando abandonamos essa ingenuidade do direito absoluto, a gente passa a enxergar a Constituição não como um escudo impenetrável. Mas como um campo de forças dinâmico, onde toda restrição é possível, desde que seja metodicamente fundamentada. O Supremo Tribunal Federal opera sob essa exata premissa. Nada é inatingível. Nada mesmo. Mas para entender essa matemática da restrição, a gente precisa primeiro mapear a anatomia dessas colisões. A doutrina costuma dividir esses choques em 3 grandes categorias. Isso ajuda muito a organizar o pensamento. A primeira delas, e talvez a mais visível no nosso dia a dia, é a colisão entre direitos fundamentais de titulares distintos. É o clássico embate de gigantes. Como duas pessoas tentando passar pela mesma porta ao mesmo tempo. Perfeita analogia. Basta observar o conflito eterno entre a liberdade de imprensa de um grande jornal e o direito à privacidade e à honra de uma figura pública. É um cabo de guerra constante. Sim, o jornal possui o ímpeto e o dever constitucional de informar a sociedade sobre um fato de interesse coletivo. Enquanto o indivíduo tem o direito, igualmente protegido, de blindar a intimidade contra a devassa pública. 2 titulares, 2 direitos de peso, disputando o mesmo milímetro de espaço legal. E o segundo cenário eleva a escala desse conflito. Saímos do embate de indivíduo contra indivíduo e entramos na colisão entre um direito fundamental e valores constitucionais que protegem a coletividade. Aquela coisa do um contra todos. Exatamente. Imaginemos uma imensa manifestação popular, amparada pela liberdade de reunião, que decide bloquear as principais artérias de uma metrópole durante dias. O impacto é gigantesco. Do outro lado da balança não está apenas o direito de ir e vir de um motorista isolado. Estão valores estruturais como a segurança pública, a ordem econômica. Até mesmo o acesso à saúde, já que ambulâncias podem ficar retidas. Pois é. O tribunal se vê forçado a arbitrar até onde a voz de um grupo pode paralisar o funcionamento vital de toda a sociedade. O que me fascina profundamente, porém, é o terceiro cenário. Ele foge completamente à intuição. Porque a batalha não ocorre nas ruas, né? Exato, não ocorre nas ruas ou nos jornais, mas dentro da própria pessoa. É a raríssima colisão entre direitos fundamentais do mesmo titular. O que é fascinante aqui é o caso dos pacientes que são testemunhas de Jeová. Sim, é o exemplo mais emblemático e dramático que chega aos tribunais. Por convicções religiosas inegociáveis, o paciente recusa uma transfusão de sangue que os médicos consideram essencial para salvar a vida. E o Estado se depara com um curto-circuito interno. O direito à vida exige a intervenção médica, mas a liberdade religiosa e a autonomia exigem a recusa. O juiz precisa decidir qual direito daquela mesma pessoa vai prevalecer naquele instante crítico. E tirar esse debate do senso comum apaixonado e levar para o campo da razão é fundamental para quem nos ouve entender a gravidade da coisa.
Certo, vamos desempacotar isso. Porque mapear onde a fumaça está saindo é apenas o diagnóstico. A grande questão é como o sistema jurídico desata esse nó sem destruir a arquitetura democrática, certo? É aqui que os tribunais abrem a sua caixa de ferramentas analíticas. A primeira delas é o princípio da concordância prática, também conhecido como harmonização. Harmonização soa bem mais amigável. E a premissa é fascinante. O juiz não deve entrar no caso com a mentalidade de um gladiador, buscando declarar um vencedor que aniquile o direito perdedor. É um esforço de arquitetura, então? Sim. Tenta-se encontrar uma solução ótima, um arranjo prático onde ambos os direitos ou valores saiam o menos machucados possível. Mas sabemos que a harmonização perfeita, na maioria das vezes, é uma utopia. Infelizmente. Sem dúvida. Quando a corda estica ao máximo e um direito fatalmente terá que ceder espaço ao outro, entra em cena a técnica da ponderação de interesses. Que é onde a mágica ou a dor de cabeça acontece. E é crucial destacar para nossa audiência que ponderação não é um palpite sofisticado do juiz. De jeito nenhum. Não existe uma tabela hierárquica prévia dizendo que a vida sempre ganha da religião ou que a imprensa sempre ganha da privacidade. O peso é flutuante. A teoria constitucional moderna utiliza passos rigorosos, como os formulados pelo Robert Alexy. Os famosos 4 passos. Isso. Identificar os direitos em conflito, examinar as circunstâncias concretas, atribuir pesos e decidir quem prevalece com muita justificativa. E o motor intelectual que faz essa engrenagem girar com justiça é o princípio da proporcionalidade. O grande filtro contra o arbítrio estatal. Exatamente. Para que qualquer restrição seja legítima, ela precisa sobreviver a uma maratona de 3 testes sucessivos: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Se tropeçar em qualquer uma dessas 3 etapas, a restrição já nasce morta, é inconstitucional. O primeiro teste, a adequação, é lógica básica. O meio escolhido pelo Estado é capaz de atingir o fim que se propõe. Se o objetivo é reduzir acidentes de trânsito, proibir a venda de carros vermelhos é inadequado. Não tem relação de causa e efeito. Restrição morre aí. Mas vencida a adequação, entramos no pântano do segundo teste. A necessidade, muitas vezes chamada de princípio da menor restrição possível. É aqui que as grandes batalhas acontecem. O juiz investiga se o Estado usou uma bazuca para matar uma mosca. Vamos trazer isso para o chão de fábrica com um exemplo? Por favor. Imaginemos uma lei municipal que, para garantir o fluxo de veículos, proíba em caráter absoluto qualquer manifestação em uma avenida de grande circulação. A medida é adequada. Sim, proibir protestos libera o trânsito. Mas ela é necessária. Aí o tribunal vai questionar se não existia um caminho mais suave. A prefeitura poderia confinar o protesto a apenas 2 faixas da avenida. Ou restringir aos domingos. Exato. Se existe um meio menos agressivo ao direito de reunião que atinge o mesmo objetivo, a proibição total falha na necessidade. E anulada. Essa análise nos empurra para o terceiro e último filtro, a proporcionalidade em sentido estrito. Voltando ao cenário das manifestações, se um grupo decide protestar dentro de um hospital. O benefício de proibir o protesto ali é garantir a vida e o tratamento de pacientes graves. O custo é limitar a liberdade de reunião daquele grupo naquele local específico. E o ganho para o direito à saúde supera em muito a restrição ao protesto. É uma matemática que mede a intensidade da intervenção contra o grau de importância da justificativa. Essa complexidade toda inevitavelmente nos leva a mapear onde estão os muros desse campo de jogo. As fronteiras. Sim. A doutrina diferencia as barreiras em 2 categorias centrais: os limites expressos e os limites imanentes. Os limites expressos são os fáceis de identificar. Estão cravados no próprio texto da Constituição. A regra do jogo já vem com a ressalva na embalagem. O próprio direito de reunião dita que todos podem se congregar em locais abertos. Mas faz alertas. A reunião precisa ser pacífica, sem armas, e não pode frustrar outra manifestação agendada para o mesmo espaço. O limite está escrito em pedra. Mas e os limites imanentes? Esses são invisíveis no texto, mas enraizados na lógica do sistema.
decorrem do simples fato de que pertencemos a uma comunidade. A proteção da ordem pública, o respeito aos direitos de terceiros. Ninguém precisa de um artigo dizendo que a liberdade de expressão não autoriza alguém a gritar fogo falsamente em um teatro lotado, provocando pisoteamentos. O limite é imanente à preservação da vida. Com certeza. E essa estrutura nos obriga a traduzir um jargão vital para compreendermos quem detém o poder de ditar essas restrições: a reserva legal. Vamos simplificar esse jargão? A reserva legal é um mecanismo de delegação de poder da Constituição para o legislador. Na reserva legal simples, o texto é amplo, garante o exercício de qualquer profissão, mas diz, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. O legislador ganha um cheque quase em branco para exigir diploma de medicina para quem quer ser médico, por exemplo. Protegendo a sociedade. Mas o desdobramento mais severo é a reserva legal qualificada. Onde a Constituição não confia tanto assim no legislador. Exatamente. O exemplo cristalino é a quebra do sigilo telefônico. A regra é o sigilo absoluto. A Constituição permite exceções, mas crava requisitos intransponíveis. Só pode ocorrer por ordem de um juiz e os dados só podem ser usados para investigação criminal. O Congresso está proibido de criar uma lei que quebre sigilo para cobrar uma dívida civil. Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Diante de tantas restrições e ponderações, existe uma linha vermelha que nem o parlamento pode cruzar. A teoria jurídica apresenta o conceito de núcleo essencial dos direitos fundamentais, o limite dos limites. O coração da garantia. Se o Estado restringir um direito a ponto de esvaziar seu conteúdo mínimo, ele está aniquilando a própria Constituição. A lei transforma o direito em uma ilusão de ótica. Mas como o tribunal acha esse núcleo? É um desafio homérico. A teoria absoluta defende que o núcleo é estático e imutável. A teoria relativa diz que é fluido e descoberto na ponderação. E o nosso Supremo adota uma posição intermediária, pragmática. Sim, reconhece que existe um conteúdo mínimo de proteção abstrato, mas a fixação exata das fronteiras só se revela na dureza dos fatos. É imperativo notar que o sistema previa até situações de crise aguda, estados de defesa e de sítio. Onde restrições que seriam impensáveis em tempos de paz são ativadas. Suspensão generalizada de reunião, quebra de sigilo de correspondência. Mas o detalhe curioso é que os discursos de parlamentares em suas casas seguem protegidos. A menos que a própria mesa diretora libere. A voz da representação popular não é calada pela força. Essa arquitetura em tempos de crise dialoga com a manutenção das conquistas históricas, o que nos leva à nossa catraca social. O famoso efeito cliquet. Eu gosto de pensar naquela catraca de ônibus antigo, pesada, que só gira para frente. Uma vez que passou, travou. O princípio da proibição de retrocesso social. O legislador não pode apagar do mapa direitos sociais já concretizados. Isso gera tensões enormes. Se conectarmos isso ao cenário maior, pense num programa de distribuição gratuita de remédios para doenças graves. O Estado concretizou o direito à saúde. Se um novo governo, numa crise financeira, decide cortar isso abruptamente, sem alternativa viável, atinge o núcleo essencial do direito à saúde de uma população vulnerável. O tribunal barra essa revogação. A catraca não gira para trás para condenar cidadãos ao desamparo sem justificativas de peso colossal. Toda essa teoria parece linda nos livros, mas no ringue da vida real é que a fumaça sobe. Então, o que tudo isso significa na prática? Vamos ver 3 casos históricos do STF que ilustram isso perfeitamente. O primeiro é o caso Ellwanger, um choque direito. Liberdade de expressão de um lado, editando livros antissemitas. E a dignidade humana e o repúdio ao racismo do outro. Como o STF pesou isso? A Corte concluiu que a liberdade de expressão não abriga o direito de incitar o ódio ou a destruição de um grupo. O antissemitismo não foi tratado como opinião impopular, mas crime de racismo. A balança desceu com força brutal a favor do valor coletivo e da dignidade humana. Esmagando o discurso de ódio.
Agora, no caso das biografias não autorizadas, a ginástica mental foi outra. Sim, tínhamos a liberdade de expressão e informação contra o direito à privacidade e imagem das pessoas biografadas. Se a corte exigisse autorização prévia para o livro sair, seria basicamente censura. E a dinâmica inverteu. O tribunal reconheceu que o núcleo essencial da liberdade de expressão repudia a censura prévia. Conceder poder de veto seria estrangular o direito da sociedade à memória. A liberdade de expressão triunfou. Os danos à imagem são reparados depois, com indenizações, e não com mordaça. E o terceiro marco é a Marcha da Maconha. Esse inflamou as ruas. Liberdade de reunião e expressão de um lado, segurança pública e combate ao tráfico do outro. Conservadores argumentavam que marchar pedindo a legalização era apologia ao crime. A corte usou um bisturi para separar incitação ao crime de exercício legítimo de debate público. Proibir o debate seria congelar o progresso democrático. A balança pendeu para a liberdade de reunião. Manifestar a favor da legalização é legítimo, desde que pacífico e sem consumo durante o ato. A observação desses casos mostra como o STF ora pesa para um lado, ora para o outro. A ponderação é realmente caso a caso. É o esforço ininterrupto de harmonização. A grande lição não é decorar testes de Alexi. Nossos direitos fundamentais funcionam como um sistema planetário complexo. Cada planeta tem sua órbita garantida, seu núcleo essencial. Mas a gravidade de um sempre distorce a trajetória do outro. A proporcionalidade é a matemática astronômica que evita a colisão catastrófica. Só que isso levanta uma questão importante. Talvez a crise existencial do direito neste século. Qual seria? A ponderação, os passos do Alexi, tudo isso consome tempo. Exige reflexão humana profunda e análise das circunstâncias. Como esses modelos vão sobreviver na era da inteligência artificial? É um choque de velocidades. Hoje, o conflito entre a liberdade de expressão de alguém e a honra de uma instituição ocorre à velocidade da luz em plataformas globais. Os danos são irreversíveis muito antes de um juiz ler a primeira página do processo. A teoria constitucional vai conseguir acompanhar o ritmo do mundo digital? Exatamente. Quando a justiça não acompanha a velocidade da luz, empresas de tecnologia assumem o papel de tribunais. Algoritmos opacos realizam a concordância prática em milissegundos, focados no engajamento, não na justiça. É um redesenho completo de onde o poder reside. O código de programação acaba decidindo quem tem o direito de falar. Fica essa enorme provocação para quem escuta continuar mulling over, refletindo sobre o futuro das nossas liberdades e da própria arquitetura constitucional? Um desafio e tanto para as próximas gerações de juristas e cidadãos. Com certeza. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta jornada do conhecimento. Continuemos questionando o que parece absoluto, com os olhos atentos às balanças invisíveis que governam o nosso mundo. Até a próxima imersão.